Tradutor: Otaquinho Lumilia, Lin e a princesa Ali estavam sentadas ao redor de uma mesa. Os três tinham o mesmo olhar deprimido em seus rostos. Já se passaram algumas semanas e ainda não há notícias sobre Brian. Lumilia suspirou enquanto olhava para o café na mesa. Ais. Eu encarreguei meus subordinados de investigar o incidente e eles não encontraram nada. Alguns membros das grandes famílias estão cooperando conosco como a família Bentley e eles deram todas as informações sobre isso. Todas as evidências apontaram que Brian é o assassino. Alia parou por um momento antes de acrescentar: droga, quem se atreveria a me causar alguns problemas? Eu, uma princesa da lua de sangue, estou ficando cansada de toda essa merda. Princesa, suas maneiras. Lumilia sorriu ironicamente. Uva, esqueci que estamos em um lugar público. Alia corrigiu sua postura. Eu conheço Brian e tenho certeza de que ele não iria recorrer à morte. Se ele quisesse que a garota escapasse, simplesmente nocautearia aqueles guardas. Ele não é solta, que é decisivo sobre esse tipo de coisas. Lumilia disse. Se fosse solta, então eu acreditaria que solta mataria aqueles guardas e não deixaria ninguém vivo, mas era Brian. Brian é uma pessoa de bom coração que adora lutar, mas odeia matar. Sim, tenho certeza de que Brian não matou aqueles guardas. Lin acenou com a cabeça. Mas não temos nenhuma evidência. Alia estreitou os olhos. Serei forçada a reiniciar a investigação. Faremos nossa própria investigação também, mas... Muitas pessoas estão desconfiadas sobre nós, pois pensam que estamos escondendo Brian das autoridades. Lumilia disse. O que solidificou Brian como assassino foi o evento quando ele lutou contra os guardas perto do Distrito da Luz Vermelha. Os guardas disseram que estavam tentando falar com Brian quando ele os atacou de repente. Significa apenas uma coisa: Brian era o assassino. Se ele não era o assassino, por que atacaria aqueles guardas? Em uma das salas do Palácio Real, um homem alto, usando uma armadura de chapa inteira dourada, olhava para a janela. Ele era Resti, o comandante do Exército Eterno que conversou com Bargan algumas semanas atrás. Um dos maiores especialistas do Império. Bargan deixou o Império para ir para o campo de batalha e os demônios quebraram a barreira em Lyssin Vastes. Suas forças estão se espalhando rapidamente. Resti franziu a testa ao colocar a mão nas costas. O campo de batalha está sendo empurrado para a dinastia herege. Uma guerra contra o demônio? Quem diria que isso aconteceria na minha geração? A guerra na dinastia dos hereges iria durar, pois era diferente de Lyssin Vastes, que foi pego de surpresa pelos demônios. Mas Resti sabia que não duraria muito se ninguém ajudasse a dinastia herege. Pequenos países simplesmente desmoronariam sob o poder do exército de demônios, mas a dinastia herege era um país grande que tinha uma potência de nível Deus protegendo-os. Assim, eles seriam capazes de resistir por 1 ou 2 semanas. Por outro lado, ele não precisa se preocupar com demônios passando pelo corpo de água que dividiu Lyssin Vastes e o Reino Leão, e o Forte Anvi. Esses 2 países grandes eram especialistas em guerra naval. Os 3 grandes países estavam apenas observando a situação. Resti entendeu a mentalidade dessas pessoas. Ele sabia que os grandes países permitiriam que os países grandes lutassem contra o exército de demônios e quando os 2 lados estivessem exaustos é quando eles apareceriam para engolir tudo. Isso não é tudo. Havia outra razão pela qual eles não estavam fazendo um movimento. Eles desconfiavam do país mecânico. A destreza militar que o exército mecânico mostrou na guerra contra as nações SY, Rini e Distrock superou suas expectativas. Essas 3 nações eram países grandes, mas o país mecânico os administrou perfeitamente. Mais cedo ou mais tarde, não conseguiremos esconder ao público que os demônios apareceram. Vai causar pânico, mas estamos nos preparando para isso. Resti murmurou enquanto fechava os olhos. Então, ele ouviu uma batida na porta atrás dele. A porta atrás dele se abriu e um homem entrou na sala. O homem curvou-se e disse: Senhor, reuni as informações sobre o incidente com relação ao jovem chamado Brian da Gruel. Ótimo. Então, me conte tudo, Resti disse enquanto se virava e se sentava em sua cadeira.
O homem colocou um estoque de arquivos de papel sobre a mesa antes de relatar: isso é tudo que pudemos reunir. Tudo indica que o jovem chamado Brian é o assassino por trás do incidente no centro de detenção. O sobrevivente do massacre disse que ele viu o rosto de Brian sob o capuz. Eu tenho uma pergunta. Você realmente investigou a cena ou talvez você só conseguiu essa informação de outras pessoas? Resti estreitou os olhos quando a atmosfera dentro da sala esfriou. Sim, senhor. Mas tivemos que cooperar com as pessoas encarregadas de lidar com este caso, então simplesmente reunimos tudo o mais rápido possível. O homem disse em um tom respeitoso. Esta informação veio de... Resti olhou para os arquivos de papel em sua mesa. As famílias nobres, o homem respondeu rapidamente. Quais famílias? Bentley, Ardi, Nazul e família Yasmi. Como a princesa conhece o jovem, eles estão ajudando a princesa a investigar o assunto para obter seu favor. Se eu não conhecesse Bargan, então aceitaria que o jovem é o assassino, mas Bargan, o mestre das chamas, acredita que seu aluno não faria coisas tão vis, disse Resti e então olhou para seus subordinados nos olhos. Portanto, vou escolher acreditar nele. Comece de novo. Não deixe outras pessoas saberem que estamos investigando este caso. Talvez, algumas das informações que tínhamos foram alteradas. Reúna os especialistas e deixe que investiguem sem deixar que as autoridades descubram, especialmente as famílias nobres. Não troque informações com outras pessoas. Apenas lide com isso sozinho e em silêncio, o máximo que puder. Além disso, não deixe a princesa saber que estamos envolvidos neste assunto. Estas foram suas ordens. Dentro de uma sala escura, Brian estava de joelhos enquanto seus 4 membros estavam amarrados por correntes grossas. Essas correntes eram feitas de metal com a menor condutividade energética. Tem uma característica que pode interromper o fluxo de mana em seu corpo. Portanto, enquanto estiver preso por essas correntes, Brian terá dificuldade em exercer sua mana fora de seu corpo. Sua mana só se espalharia no ar quando ele o soltasse. Além disso, seu corpo estava cheio de feridas e algumas delas eram frescas. Ele estava exausto. Ele foi capturado há algumas semanas, quando confrontou os guardas. Ele não achava que vários Rank apareceriam do nada. Naquela época, ele nem conseguiu reagir quando foi nocauteado por vários golpes poderosos. Brian cuspiu a boca cheia de sangue e voltou os olhos para o lado. Ele não estava sozinho neste lugar. Havia outros como ele nesta prisão e todos eles foram torturados. A única razão pela qual eles não os mataram foi por causa de sua mana. As pessoas que os torturaram estavam lentamente extraindo sua mana e retirando sua reserva de mana para transferi-la para um receptáculo. Ei, ainda está vivo? Ele perguntou em voz baixa. De alguma forma, Brian ouviu uma resposta e suspirou de alívio. Pelo menos, algumas das pessoas com ele ainda estavam vivas. Mas quem sabe quando eles entrariam em colapso? Eles estavam fadados a se tornarem aleijados assim que sua reserva de mana fosse retirada. Nas últimas semanas, Brian foi torturado por pessoas que não conhecia. Com os outros cativos, ele aprendeu que aquelas pessoas eram da família Bentley e estavam fazendo algo sinistro com as garotas capturadas. Sacrifício. As mulheres foram todas sacrificadas para criar uma linhagem pura da família Bentley. Aqueles malditos elfos, Brian ouviu uma voz na outra cela. Ele olhou ao redor e se perguntou por que as pessoas da família Bentley não estavam aqui. Ele perguntou e recebeu uma resposta das pessoas nesta prisão. O ritual iria começar amanhã, então eles estavam ocupados se preparando para isso. Ele não entendia outros detalhes complicados do ritual, mas sabia que muitas pessoas morreriam amanhã. Argue! Brian gemeu de dor enquanto o tubo preso em suas costas sugava sua mana. Estava drenando sua energia em sua reserva de mana. Droga! 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 Eu preciso sair deste lugar! Brian cerrou os dentes enquanto a raiva enchia seus olhos. As correntes que o prendiam o impediam de usar mana e o tubo em suas costas estava sugando sua mana. Resumindo, ele ficou com sua força física. O único problema é que ele estava exausto de todas as torturas que recebeu nas últimas semanas e não tinha comido nada. Porra!